Opa, e aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, eu vou trazer para vocês aqui uma sequência de vídeos onde eu vou explanar para vocês porque eu considero o Price Action a coisa mais primorosa dentro do mercado financeiro. Então vocês vão entender o poder do Price Action. Então isso aqui vai ser um guia até mesmo para quem for iniciante no mercado. A gente vai começar desde os próprios candles em si, estudar as tendências que acontecem a partir dos candles, estudarmos também sobre zonas de valores e estudarmos como podemos operar essas regiões, certo? Quando o mercado nos dá um sinal, seja de compra, seja de venda, como entender esses sinais de compra e de venda e como que eu posso absorver uma operação de forma que eu tenha uma probabilidade grande a meu favor desse trade correr tranquilamente, ok? Então assim, o Price Action ele define o lado que o mercado está andando. Então, já que ele define o lado que está andando, o primeiro ponto que a gente tem que aprender a entender e analisar no mercado são as estruturas. Quando chega nesse ponto, pessoal, eu vejo assim, muita gente trabalha de forma subjetiva ou opera de forma subjetiva. Ou muita gente fala assim quando chega nesse ponto do Price Action. O que é topo para mim pode não ser topo para você. O que é topo para você pode não ser topo para mim. O que é fundo e por aí vai. Vocês vão entender que o negócio não é assim. E todos aqueles que colocam essas questões de que o que é topo para um pode não ser topo para outro, são pessoas que ainda não despertaram totalmente para a questão do Price Action em si, ou não compreenderam totalmente a questão estrutural dos mercados. Beleza? Os mercados ao redor do mundo. O gráfico de candle, pessoal, ou qualquer outro tipo de gráfico, ele vai ter suas acentuações, seus zigue-zagues, seus pivôs de alta e de baixa ou suas consolidações. E são nesses pontos onde nós conseguimos absorver do mercado uma visão, uma análise de preço justo, ok? Regiões de liquidez e tudo mais. Tranquilo? Então, se você é novo aqui no canal, peço que você se inscreva, beleza? Compartilha com os amigos aí o vídeo. Certo? E isso aqui vai ser um guia. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ver estruturas, tá ok? Não esquece do like também, pessoal. Tranquilo? Agradeço muito o like aí pelo engajamento, melhorar o algoritmo do canal aí, ó. Isso é de primazia. Então, vamos lá. Já saindo daqui, indo para o gráfico. O que nós temos aqui, ó? Poderia pegar o gráfico ao vivo? Aqui, daqui a pouco a gente vem no gráfico ao vivo. Quero que primeiro vocês entendam que o mercado ele é formado por estruturas do próprio candle, ou quando ele avança, acontecem pequenas retrações, certo? Pequenas retrações vão acontecendo no mercado. Por que é importante que você veja essas retrações acontecerem e um movimento continuado? Para você saber o lado do mercado. Vocês querem ver uma coisa bem simples? Olha só. Eu vou pegar uma linha só, horizontal. Eu não preciso de nada, linha de tendência nem nada. Você pode pegar uma linha só dessa horizontal. Com uma linha você já opera o mercado, turma. Com uma linha? Sim, com uma linha, tá? Eu ensino, inclusive, os mentorados a operar com uma linha só, se quiser. Não precisa mais do que uma linha. Então, por exemplo, vou pegar desde o início da manhã aqui, ó. Hoje é o mini índice aqui, tá? Vou fechar aqui essa janela. Deixa eu vir aqui direto para o gráfico. Então, olha só, mini índice, 16 de junho de 2025. Então, olha só. Primeira coisa que o mercado fez. O mercado abriu no gap de alta e eu vejo o que? Gatilhos. Deixa eu aproximar aqui. E nós vemos aqui o que? Gatilhos compradores, certo? Então, a partir daqui, eu já sei que o mercado começou rompendo um topo. Olha só, turma. Olha como é importante isso aqui, ó. Eu tenho ensinado em aulas passadas, no último vídeo, a respeito do gatilho tipo 4. E anteriormente, eu já cheguei a falar a respeito do candle stop. Ok? Então, se você tem um fundo aqui, e é preciso você saber absorver a leitura de uma tendência terciária, este fundo aqui só vai ser considerado rompimento de fato, turma, quando acontecer um candle que seja formado todo fora e o seu rompimento. Por que precisa acontecer isso? Porque o mercado ele trabalha com duas circunstâncias, onde ele vai buscar o seu combustível operacional, o seu combustível de movimento. O mercado ele não se movimenta à toa. Ele trabalha de duas formas. Ele busca uma liquidez interna do preço ou uma liquidez externa. Essa liquidez externa, nós associamos ela aos topos e fundos que o mercado vai construindo. E a liquidez interna a movimentos onde o mercado deu uma disparada e ele volta nessa região para dar uma possível operação novamente. Por exemplo, eu tenho uma tendência de alta e o que se diz? Numa tendência de alta, os pontos ideais para você pensar numa operação estarão aqui dentro. Essa foi a faixa de preço, onde o preço teve uma oportunidade compradora e conseguiu rasgar mundo acima. Então o que acontece? É salutar que os compradores deixem que os vendedores atuem. Para quê? Para poder pegar um combustível e chegando nessa região, a primeira coisa que ele vai ter, um preço justo. O mercado vai te oferecer um preço bom.
para você poder operar ali naquela região. Estou pensando em compra. Então, visualmente, você vai perceber que você está dentro de uma região compradora. Desse topo para baixo, isso aqui tudo é uma região compradora, por assim dizer. E neste fundo, aí que entra. Neste fundo, o que pode acontecer é que o preço muitas vezes pode violar, turma. E nessa violação, ele induz muita gente a vender. Porque tem muita gente no mercado que vende através desses rompimentos, né? As pessoas falam que é rompimento, mas não é rompimento, turma. Existe o falso rompimento, existe a varredura da liquidez, uma varredura. O mercado vai ali, varre os stops e continua a sua ascensão. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples isso aqui, só que num movimento mais curto que o mercado fez hoje. Então, vocês observam o mercado subindo? Sim. Então, vamos aproximar. O que nós vemos aqui? Ó? Este movimento. Certo? Lembram da varredura? Aqui nesse fundo existe varredura. Esse mercado chegou até esse candle, que atingiu a menor mínima. Surgiu um gatilho. E o que o mercado fez? Disparou. Houve uma varredura e houve um disparo do preço. Mas vocês precisam ver todas as estruturas para poder entender essas varreduras. Se você não entender o micro, você não vai operar o macro. Lembre-se que todas as operações que você faz no mercado são baseadas, seja num candle, ou seja no candle a candle. Um gatilho que surge, surgiu um gatilho de venda, ok. Gatilho de venda, você já tem uma expectativa de que esse mercado pode andar um pouquinho para baixo. Seja para fechar uma lacuna de valor, seja o que for, né? Mas eu estou numa tendência de alta, eu vou aproveitar os gatilhos compradores. E aonde? Quando o mercado fizer um pullback, beleza? Quando o mercado falhar em algum rompimento, certo? Uma varredura de liquidez. Então, é os gatilhos compradores aqui, ó. Certo? E o que é um gatilho comprador? Turma, já explicando desde o zero, porque aqui eu vou falar para vocês de uma forma como se fosse o primeiro vídeo que vocês estão encontrando aqui no canal. O mercado ele é formado por topos e fundos. E isso se dá às tendências do mercado, que são estruturais, e o próprio candle a candle. No candle a candle você já tem estruturas? Sim. Quando um candle viola o fundo de um outro candle, ele pode estar sinalizando para a gente uma possível venda, uma possível busca de algum preço melhor. De repente o preço pode chegar aqui e subir embora direto. E acontece muitas vezes, sim. Só que é sempre uma tentativa de buscar um preço melhor. Ou os vendedores que atuaram aqui sentiram nesse ponto um ponto interessante para fazer uma venda. Só que não tiveram força suficiente sequer para romper o primeiro fundo. Certo? Então, numa estrutura de alta, você vai encontrar muitas violações de fundo. Porém, serão falsos rompimentos. Você vai entender quando é rompimento, quando você entender o que é o candle stop. Por exemplo, chega aqui em cima. Nós temos um pullback válido aqui, certo? Haverá uma aula sobre questão de pullback válido, embora já tenha no canal sobre isso. Quando numa ascensão, o preço faz topo duplo entre os candles e acontece um rompimento de fundo, isso aqui é um pullback válido. Perfeito? Então nós temos aqui um fundo válido nesse ponto, mas é somente nessa circunstância, e isso com uma tendência de alta, ok? Eu não espero que vocês aprendam isso aqui do dia para a noite, certo? Mas isso aqui é de suma importância. Aconteceu uma consolidação nos candles numa tendência de alta. Se esse mercado fizer topo duplos e um dos candles violar a mínima, nós temos aqui um pullback válido. Pullback válido, aqui nós temos um fundo. Esse mercado só vai mudar a hora que ele romper esse fundo e não violar. Percebem que ele veio aqui, violou esse fundo e novamente ele se engatilhou a compra? Só percebam isso, turma. Ele foi lá, violou um fundo e começou a engatilhar compras. Foi subindo no tempo. Subiu no tempo, subiu no tempo. Chegou aqui, ó, nessa máxima ali, ó. E deixou esse fundo. O que aconteceu nesse fundo agora? Veja que aqui o preço só foi violando e surgindo as compras. O que aconteceu nesse fundo aqui? Lembrem-se do candle stop. Eu vou adentrar também nesse vídeo a respeito do que é o candle stop na técnica. O candle stop será um candle formado, no caso de uma ascensão, será um candle formado abaixo de um fundo, beleza? Até ele significa apenas varredura de liquidez, e a partir do momento que rompe ele, você já começa a ter critérios vendedores no mercado. Perfeito? Você vai começar a ter viés vendedor. Por menor que seja o viés, vai ser um viés vendedor. Então, que hora que rompe esse fundo? É nesse candle aqui? Não. É nesse candle aqui? Não. É neste candle aqui? Não. Veja, pessoal, que quando você tem esse fundo aqui, ó, que é o fundo anterior ao último topo, eu falo no caso de uma ascensão do mercado, que hora que você sabe que ele começou um pullback mais profundo? Quando ele rompe esse fundo.
Esse pullback maior vai acontecer no caso de uma ascensão, vai ser um pullback maior quando ele romper este fundo, ok? E quando que eu sei que esse mercado rompeu este fundinho? Quando ele rompe o candle stop. Quem é o candle stop? É este verdinho aqui, ó, é o candle stop. Por que ele é o candle stop? Ele é o candle stop porque ele foi formado todo fora, sem tocar aquela região, perfeito? Ele foi formado todo fora, sem tocar a região, de novo. E o que acontece? Ele foi rompido em sua mínima. O candle 60 rompeu ele. A partir do momento que um candle stop é rompido em sua mínima, essa tendência aqui, ó, ela entrou de baixa, por menor que seja a tendência, certo? Então, quando que eu sei que essa tendência pode reverter? Quando ela mudar seu aspecto novamente para compra. Perfeito? Então, eu estou querendo um final de pullback, ele começa a ser visualizado a partir do momento que ele começa a violar um topo. Então, se eu estou numa tendência macro de alta e eu percebo que começou um pullback na micro, o que eu preciso fazer? Esperar que esse pullback da micro acabe. Que hora que eu sei que ele acaba? Quando ele pelo menos romper um topo ou violar esse topo e já não romper mais fundo. E quando ele volta aqui, ó, ele já engatilha uma nova compra sem romper o fundo anterior. Então aqui, ó, cabe uma compra. A partir desse momento, o mercado estará comprado. E é sempre a mesma coisa. Ele não muda dentro desses afazeres, pessoal. Se chega nesse topo, o que você encontra na subida do preço? Você encontra este movimento. O que poderia acontecer se esse mercado rompesse esse fundo? Ele poderia começar a ter processos de venda, assim como quando ele rompeu aqui. Como que eu poderia vender? Galera, os gatilhos vendedores, eles são maravilhosos. Eu ensino vocês aí sobre questão de gatilho. É isso aqui, ó. Vamos adentrar um pouquinho sobre o gatilho também. Aqui em cima, como nós falamos agora há pouco, né? O que seria um gatilho? Ele é um sinal. Então, o preço está subindo aqui, ó. Ele me dá sinais vendedores. É um sinal de venda. Mas ele desceu aqui e continuou subindo. O que aconteceu aqui? Um novo sinal de venda. Continuou subindo. Um novo sinal de venda. Você vê que ele está rompendo topos e fazendo fundos mais altos. E sobe. Desceu até aqui e sobe. Opa, tá violando um fundo. Que hora que eu confirmo esse rompimento? A partir do candle stop. Cadê o candle stop? Aqui. Cadê o rompimento? Aqui. Então, a partir daqui eu começo a operar gatilhos vendedores? Sim, estará a seu favor até a hora que o mercado romper um topo. Por exemplo, me dá um gatilho vendedor nessa região aqui, ó, eu até poderia pensar em operá-lo. Só que meu alvo vai ser essa região de fundo. Se ele não romper, o mercado pode voltar a subir, turma. Vou pegar o mercadinho aqui, ó, porque muita gente fala, tá olhando o mercado com o gráfico parado. Olha só. Vou pegar aqui com o gráfico andando. Olha só. Está comprado aqui, né? Tá todo mundo vendo comprado. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu ali embaixo, tá? Olha só. Topo, fundo. O mercado tentou romper, não conseguiu. Opa, vamos ver se ele rompeu o candle stop desse fundo? Vamos marcar o fundinho aqui, ó. Fundinho marcado. Cadê o candle stop desse fundo? Tá aqui. Cadê o rompimento dele? Tá aqui. A partir disso, o mercado pode promover vendas? Pode. Olha esse gatilho de venda como aconteceu, exatamente como aconteceu ali embaixo. Mas eu preciso fazer essa venda? Se você quiser, sim, pessoal. Tem possibilidade de você fazer essas vendas aí. Beleza? Mas tem que saber como você está realizando, para você não tomar um stop. E você tem que saber os possíveis alvos também de um preço. Às vezes ele dá o gatilho e já vai direto no alvo também. Mas olha só. Ele começou a descer no tempo aqui, ó. Como é que eu sei que ele vai subir? Opa! Violou um topo. Opa! Já não rompe fundo. Opa, me dá um novo gatilho de compra. Perceberam? Então, assim, as estruturas delas são importantíssimas para saber se a gente está tendo uma compra ou uma venda numa determinada região. O mercado voltou, deu a compra? Deu a compra. Então, o que você pode fazer nessa compra? Aproveitar ela. Seria uma compra muito bem aproveitada. Observa que aqui, ó, os candles 144, 145, 46 ficaram todos dentro do candle 140. Quando você pega esse tipo de inside candle, ele não utilizamos ele como gatilho. Então, olha só. Essa mínima aqui, ó. Tudo isso aqui é candle inside. Beleza? Então, ele não nos dá leitura. Não tem leitura para isso aqui, ó. Para isso aqui não tem leitura. Não, alguém pode falar assim, Luciano, teve um gatilho de compra aqui. Teve um gatilho de compra aqui, ó. Opa,
O candinho aqui, ó, 145, ele rompeu a máxima do 144. Não porque ele é inside do 140. Aqui aconteceu o gatilho comprador, no 150. Beleza? E o mercado veio cá e sinalizou para você que ele poderia estar findando esse pullback. Show? Então o que você faz com isso aqui? Você pensa nessa compra. Qual a obrigação do preço? Romper o topo e dar continuidade à tendência do dia. Então é o seguinte, esse dia de hoje aqui, ó, dia 16, fica para estudo de vocês, tá? Observem o que aconteceu aqui embaixo e observem o que aconteceu aqui embaixo também. É a mesma coisa, pessoal. Alguns podem olhar assim, olha, fez um ombro, cabeça, ombro, né? E o pessoal fica buscando os padrões gráficos, mas tudo está no topo e tudo está no fundo, beleza? Em se tratando de price action, tudo está no topo e tudo está no fundo. Olha só. É muito simples de ver um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui. Basta saber o que é um candle inside, o que é um candle outside, o que é uma estrutura, o que não é. Então veja, nós vamos entrar primeiro aqui nessa tendência pequena, porque é a partir dela que você consegue enxergar quando o mercado está virando para um lado ou para o outro, seja para começar um pullback ou finalizar seu pullback. Ok? Então essa aula de hoje aqui, pessoal, vai ficar este ponto para vocês estudarem. Estruturas. Estruturas. O mercado chega aqui, ó, ele rompe esse topinho, rompe esse topinho. Então, a partir desses movimentos que ele rompe, esse aqui já, ele já começa a promover compras para a gente, certo? Promove compras. Basta que você saiba como realizar as compras. Aí o mercado vai ter que romper um topo secundário. Isso aqui já é uma tendência secundária. A gente não vai adentrar na tendência secundária hoje, pessoal. Eu quero que vocês aprendam a enxergar essa tendênciazinha menor aqui, tá? Essa tendênciazinha aqui, ó, é virada de chave. Para quem sabe operar ela, para quem sabe enxergar ela, toda essa tendênciazinha aqui, ó, ela possui um segredo indizível, pessoal, para poder virar chave. O segredo dela é que quem constrói, quando você dá um D-zoom no gráfico, só para você entender o poder dessa tendência. Isso aqui tudo, ó, é uma tendência terciária caindo. Então, quando você aprende a operar a tendência terciária, ela é a construtora da secundária. Então, não adianta você analisar uma secundária, mas você não saber operar a terciária, que é a tendência que constrói isso aqui, beleza? Nessa construção toda aqui, ó, aqui chegou a promover compra, cara. Chegou a acontecer compra nisso aqui também, com o mercado caindo, certo? Acontece compra ali. Olha só, rompeu o can't stop. A partir disso, pode acontecer compras. A compra não foi saudável. Olhando aqui, essa compra teria sido este gatilho aqui, ó. Só que ele fechou vermelho, tá? Para quem é mentorado entende, porque esse aqui seria o gatilho. Mas esse aqui seria o gatilho comprador da história. Só que o mercado pegou, não se desenvolveu, deveria ter rompido isso aqui. Não se desenvolveu e ele começou a fazer o quê? Pivô, tá? Ele começou a pivotar para baixo aqui, ó. Começou a pivotar para baixo, não consegue mais romper topo. Mas vocês vejam, se você pensa em fazer uma venda porque o mercado está em tendência de baixa, aqui quando você olha um rompimento de um topo, o que você está vendo aqui? Um pullback iniciando, do mesmo jeito que no mini índice agora nós tivemos compra. Quando que você começa a visualizar que esse pullback está acabando? Quando esse mercado começa a violar seus fundos. Olha isso aqui, ó. Temos uma compra aqui? Temos, mas aqui já tivemos uma violação de fundo. Esse preço voltou? Voltou. Engatilhou uma nova venda? Engatilhou uma nova venda. Então esse mercado está sugerindo o que para você? Que ele literalmente pode começar a cair. Ok? Simples assim, pessoal. É como aqui agora, ó. O mercado ainda não conseguiu romper de fato esse fundo aqui, ó. Vamos acompanhar com vocês aqui, ó. Nós tivemos esse fundo, o último fundo anterior. Deixa eu trocar esse rapazinho aqui pelo que não para na tela. E o que aconteceu aqui, ó? Esse aqui é um candlestop do fundo. Ele ainda não rompeu. Candlestop surgiu o gatilho, o preço está trabalhando. E o que nós temos aqui, ó? Um topo aqui anterior. Se romper esse topo, esse mercado vem buscar essa região aqui para cima. Beleza? É esse topo aqui para cima que ele vem buscar, certo? Pode travar dentro dessa região aqui, ó. Pode. Mas o que acontece? Se ele, por acaso, extravasar esse topo, ele vai estar mudando a tendência terciária de novo. Ah, pode ser só um pullback. Pode, só que o fato de não romper esse fundo, esse pullback eu só vou operar novamente aqui em cima. Porque ele pode simplesmente consolidar o preço agora aqui. Se ele consolidar, a gente procura trabalhar nas extremidades. Por incrível que pareça, o fundo não foi rompido ainda, pessoal. Isso é falso rompimento do fundo, ok? Esse cara aqui, ó, 159, ele é o candle stop e ninguém rompeu o fundo dele.
certo? Então o mercado, pessoal, ele possui seus segredos? Possui. Eu faço um apelo a todos vocês aí que estão no canal aí estudando com afinco. Coloquem aí nos comentários, pessoal, a dificuldade que vocês têm no dia a dia de enxergar, não consigo enxergar o gatilho na zona certa, não consigo entender esse conceito do price action, essa parada que você ensinou aqui, não consegui entrar na minha cabeça ainda. Pessoal, dê o feedback. E se por acaso o mercado estiver te favorecendo aí nos gains, através da análise, e eu conseguir colaborar de alguma forma, posta também seu feedback aí, beleza? Eu ficarei muito satisfeito em saber que eu estou conseguindo ajudar mais algumas pessoas. Eu já tenho pessoas, gente, não só mentorado, tá? Eu tenho gente que é do YouTube mesmo, que nunca virou mentorado e que a pessoa está conseguindo virar a chave. Isso aí é excelente para mim, tá? É isso que eu estou buscando, tá? Eu não estou buscando aqui somente passar aqui e pegar o engajamento de vocês. Na verdade, o que eu quero é que cada um dos senhores aqui consiga virar a chave de fato, de fato. O mercado ele é muito complicado, né? Eu sei que ele tem as suas variantes aqui que complica para a gente na leitura. Mas galera, pegando esse passo a passo como eu ensinei para vocês hoje, cara, vocês já vão ter uma baita de uma virada de chave na mão. Só de observar essa tendência e lá em cima, quando você quiser vender novamente, espera novamente uma violação dessa estrutura terciária. Seguindo essa tendência aqui, pessoal, é muito difícil você terminar o dia no stop loss. Tá? Então, assim, a curva de ascensão ela vai vir conforme a curva do seu conhecimento ampliar também. Ok? Para quem tiver interesse aí na mentoria, ainda nós temos ali acho que umas 14 ou 15 vagas, tá? Do grupo do 100. Então quem tiver interesse, para vocês aqui do YouTube, esse mês ainda estará na promoção, ok? Forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus, bons estudos, até o próximo vídeo. Esse foi só o primeiro dessa jornada, tá ok? Forte abraço, tamo junto, pessoal.